Rodrigo Assaf. Hoje nós vamos falar sobre mentoria de marketing. Ele que já foi surfista, já viajou e morou pelo mundo e hoje veio aqui falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que ele desenvolve de uma forma brilhante, inclusive com muitas palestras, e é um dos assuntos mais relevantes do momento. Mas antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com São José do Rio Preto. Você nasceu aqui? Na verdade, eu não nasci aqui, eu vim para cá com 4 anos de idade. Meu pai foi transferido para a empresa, ia construir toda a sede aqui em São José do Rio Preto. A gente morava em Mogi Mirim na época e eu acabei vindo para cá e fiquei até mais ou menos meus 18 anos estudando aqui. Rodrigo, queria que você explicasse para a gente o que é uma mentoria de marketing. Olha, a mentoria de marketing é basicamente você conseguir entender o que a sua empresa ela precisa para se posicionar no mercado e o que você precisa estar ativando dentro da sua empresa com relação a quais são suas partes que mais são valorizadas dentro da sua empresa e como que a gente disponibiliza isso dentro dos canais digitais e as pessoas conseguem entender quem você é e como você consegue conectá-la com seus clientes. E de modo geral, como é fazer esse processo todo? As pessoas, elas estão mais abertas a saberem a respeito disso, mais abertas a contratar esse tipo de trabalho? Olha, na verdade a mentoria, ela só entende que ela precisa depois que ela passa bastante perrengue. Por quê? Porque acontece muito detalhe que é muito visto, eu vi na internet, eu vi muita coisa, hoje então a informação chega muito rápido nas pessoas e ela acaba achando que ela entende sobre aquele determinado assunto e na verdade ela não entende. Então, o que acontece? A gente acaba entrando nessa hora, porque ela já teve muita frustração com outras agências, com, às vezes, empresa. Então, assim, nada mais é do que, igual você tem um consultor financeiro, você vai ter um consultor de marketing hoje que te direciona melhor o que você tem que fazer. Você passou por grandes corporações, eu me lembro que você trabalhou na Coca-Cola no Rio de Janeiro, você morou em Los Angeles, em Sydney, trabalhou também em Balneário Camboriú, mas você nunca abandonou o esporte, você sempre foi um cara que praticou, aprendeu a surfar, pratica jiu-jitsu e tudo, né? Mas se marketing fosse um esporte, qual você seria? Olha, eu seria mais o jiu-jitsu hoje. Hoje eu me identifico mais com o jiu-jitsu porque você tem que ter determinação. Então você tem que, não é uma coisa que você vai ter da noite pro dia, você não vai aprender jiu-jitsu da noite pro dia, tem milhares de histórias aí que você vê que o jiu-jitsu demora 10 anos para pegar uma faixa preta. E quando você chega na faixa preta, todos eles falam que agora que eles começaram a aprender jiu-jitsu. Então, assim, é uma coisa que tem que ser constante, crescimento, aquele 1% todos os dias. Não ficar esperando só a onda vir para ver o tamanho dela. Exatamente. Bem por aí. Né? Qual é o erro mais comum que você vê em empresas que cometem na área de marketing? Olha, na verdade, o maior erro é ela não entender aqueles primeiros 10% que ela precisa entender de marketing. Elas não entendem de marketing, ela escolhe uma informação que ela viu na internet, ela começa a seguir aquilo e acredita que aquilo vai acontecer e na verdade não acontece. E às vezes são segmentos tão diferentes um do outro, né? Sim, exatamente. Então seria a falta de conhecimento, né? Qual o conselho mais valioso que você sempre dá em suas mentorias? Olha, um dos conselhos que eu mais dou é você lembrar que quando você tiver que pesquisar alguma coisa, você lembrar que antigamente você pesquisava numa enciclopédia. Então você tem que pegar desde o começo o que acontece dentro do marketing, ideias iniciais sobre marketing, quais são os principais atividades que você tem que fazer para você entender a sua empresa, para depois você tomar qualquer tipo de atitude dali para frente. Não se resume a uma fórmula rápida, né? Não, ela na verdade você tem que criar, por exemplo, a maioria das empresas que eu passo por aí, ela não tem nenhuma cultura de empresa. Então como é que você vai passar uma informação que é da sua empresa para fora, sendo que você nem sabe qual é a cultura da sua? Entendeu? E muitas vezes você tem que esclarecer o que é a cultura da tua empresa. Sim, porque o cliente não entende o que é a cultura, o DNA, nada. A maioria das vezes as pessoas nem sabem o que é uma cultura de empresa. E às vezes nem é da riqueza da própria história. Não. Tem consciência. É isso. E você se dá bem em fazer esse trabalho que você gosta? Olha, eu tô com um cliente hoje que ele vende compressa de ar, por exemplo, e ele ainda não tinha uma visão dessa parte de valor de mercado que você pode estar traçando a partir de dentro da sua empresa. Então, assim, a informação que você quer passar para fora, o teu colaborador tem que estar vivendo ela.
Então, se ela não estiver vivendo ela, como é que ele vai estar transparecendo aquilo, sabe? Por exemplo, você tem uma máquina que custa R$ 200.000, o cara ganha R$ 3.000. Como é que ele entende e fala para o cliente que R$ 200.000 é um número normal, entendeu? Então, você tem que estar meio que conectando o que tem dentro da empresa, como que você valoriza, quais são as missões, valores, propósitos, para que ela possa poder trazer para os clientes. Entendi. Se uma empresa só pudesse investir em uma estratégia de marketing, uma só, qual você recomendaria e por quê? Olha, eu colocaria, depende do mercado, né? Mas assim, se você pegar no modo geral, eu colocaria para ela colocar as dores do cliente dela para poder conectar dentro de uma rede social. As dores. As dores que eu quero dizer é o seguinte, imagina que quando você está criando uma empresa, você olha o lado do cliente, o que ele está precisando. As dores é você mostrar o que falta na vida dele para ele te encontrar. Então assim, eu quero... Por que o cara compra um chocolate? Tô com vontade de comer um chocolate. Por que ele pensa na Lindt, por exemplo? Então aquela identificação de marca faz com que ele se conecte com ela. Perfeito. Tem alguma tendência em marketing que você acha que as pessoas deveriam prestar mais atenção? Com certeza, live shop. Por quê? Porque a live shop é o futuro. Se você pegar o mercado daqui para frente, se você olhar como que a China está operando, os Estados Unidos já está começando a operar, são as live shops. Então, quanto antes você se colocar na live shop, antes você vai conseguir estar dentro do mercado. E como que você explica no que consiste? A live shop? A live shop, na verdade, nada mais é do que você conseguir apresentar dentro dos seus canais de comunicação, nas redes sociais, no caso, e você conseguir apresentar os produtos que você tem, o que ele tem de vantagem, o que ele tem de novidade, todos os produtos que ela tem. Que é aquilo que fica aquele monte na China, aquele monte de celular mostrando. Assim, isso ali é mais um mercado que é mais focado em atacado, né? Sim. Mas assim, aqui por varejo, acho que vai ser uma coisa um pouco mais... Depende do nicho, né? Se for mais luxuoso, você captar pessoas que sejam do nicho de luxo para poder estar apresentando o teu produto de repente. Igual é os stories hoje, os coisas que acontecem em collab, né? Qual a campanha de marketing mais inovadora que você viu nos últimos tempos e por que ela chamou a sua atenção? Olha, a campanha de marketing eu sou sempre fã da Coca-Cola, né? Eu, assim, quando teve o slogan do Abra Felicidade, eu sempre conto essa história, que é o seguinte, quando você tem um slogan e a marca realmente se conecta com aquele slogan, o próprio consumidor você também vê refletir nele. Então, quando você abre uma Coca-Cola, você vê que a pessoa sorri. Então, aquela felicidade daquele momento, que você sorri com aquele momento, porque você realmente queria estar tomando uma Coca-Cola. Então, assim, isso foi uma das campanhas mais incríveis que mostraram pra gente dentro quando a gente estava trabalhando lá. E eu acredito que isso seja umas grandes campanhas que a gente participou. Ao longo da história, a Coca-Cola sempre vendeu essas experiências, sensação, a emoção. Isso vale para qualquer produto, na sua opinião? Acredito que sim, eu acho que toda identidade, se você tiver um branding, se tiver uma identidade de marca, se conseguir se posicionar bem, você consegue virar commodity, né? Porque eu acho que Coca-Cola virou commodity, assim como a Veja, eu nem sei qual é o nome do produto Veja, você fala, vou comprar um Veja, você não toma um refrigerante de cola, você toma Coca-Cola, então quando você chega nesse nível, acho que você consegue já identificar isso. Qual o momento mais gratificante que você já teve no seu trabalho como mentor? Olha, como mentoria, eu estou vivendo, acho que essa experiência agora por estar ajudando influenciadores, ajudando empresas a se conectarem, como você usar um influenciador, como você realmente usar um UGC, que UGC, acho que boa parte da população ainda não sabe que é um UGC. Então, UGC, se você quiser que eu explique, eu vou explicar aqui. O UGC, na verdade, ele é um feedback de vídeos, tá, que você consegue captar de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Você manda um produto para essa pessoa, ela faz um feedback de vídeo para você com relação àquele produto e ele posta, né, ele manda esse vídeo para você para que você poste como depoimento dessa pessoa dentro da tua rede social. Mas eu tenho uma empresa de, sei lá, aplicativo de condomínio. Criam as dores que eu falei para você que esse cara tem hoje dentro do condomínio. Pega uma pessoa profissional que faça isso, ela pega essa informação, você consegue fazer um roteiro, a inteligência artificial está aí para te ajudar, você consegue fazer essa documentação, você posta na sua rede social, fica um conteúdo muito melhor do que você colocar um post estático. Sim, tá caindo
pouco de bom, né? Isso, Está. exatamente. Você tem algum hábito, assim, para se manter atualizado na tua área? Sua área muda muito? Muda, todo dia. E o que você faz para acompanhar? Você observa o mercado ou os estudos de mercado? Como tudo isso funciona? Na verdade, o pessoal que trabalha com marketing mesmo, você se conecta com pessoas que no final das contas um vai trocando ideia com o outro, você vai tendo conexões, network que você vai tendo, né? Então isso já vai te ajudar muito em relação à informação. Às vezes alguém tem uma informação mais relevante, outras coisas que é o que está tendendo para alguma outra área. Então assim, a gente se conversa muito, tem muita palestra hoje em dia que existe também. Então, assim, você consegue pegar essas informações um pouco mais relevantes, mais nessas conexões, sabe? As pessoas absorvem bem essas informações? Ou você acha que elas vivenciam muito o momento que elas estão acontecendo, saem felizes, não, agora vai dar tudo certo, agora nananana, mas depois elas não colocam muito em prática? Isso acontece também? Olha, na verdade, o que mais acontece é você pegar a empresa que ela se ilude, né? Uhum. Ela vai lá, ela entra nos canais de caras muito grandes, que na verdade ela não está preparada para aquele tipo de assunto, e aí ele vai vendendo sonho para ela, vendendo sonho para ela, vendendo sonho para ela, onde ela entra num limbo de ideias. Então ela vai tendo ideia, e ela não consegue executar aquilo depois. Por quê? Porque é aquela parte que eu falei anteriormente, onde você tem que entender o processo como um todo. Então, como você executa isso daqui, você tem que aprender um pouco de marketing para poder executar. Sim. Só que aí é que entra o ponto. Você tem que contratar uma agência para fazer isso para você, que aí entra o custo, que muita gente acha isso como um custo, mas na verdade é um investimento. Claro. Bom, que conselho que você daria a alguém que quer começar na sua carreira? Na minha carreira, Na sua área. olha, estuda bastante, tenta conseguir conexões, simula situações de você estar do lado como um influencer, por exemplo, você simula o fato de como seria se você fizesse uma campanha, cria uma empresa fictícia na tua cabeça e como você montaria ela, faz dinâmicas com você mesmo, onde você consiga estudar isso, ao invés de você ficar comprando cursos na internet que às vezes não vai te entregar nem metade do que você poderia fazer estudando YouTube. Você pode pegar de repente vários outros locais, livros e tudo mais para você estudar. Quando você foi estudar em São Paulo, eu me lembro, que eu conheço muito a sua família, né? Eu me lembro que você lançou lá, junto com alguns amigos, né? Uma empresa inovadora. Eu queria que você falasse sobre aquela ideia que vocês tiveram das bikes. Ah, Correios, cara, tem um pedacinho no meu coração aqui. Ela é uma empresa de bicicleta, né? Antigamente não existia toda essa tecnologia de tracking, né? Igual iFood, você pede, tem ali, você consegue saber onde está o motorista, quanto tempo vai demorar certinho. A gente tinha um sistema que era muito arcaico na época ainda, né? A gente demorava 10 minutos para fazer cada update de informação, de onde ele estava localizado. E a gente começou a criar, e a grande sacada, assim, foi... Primeiro a gente conseguiu pegar algumas empresas de documentos, onde a gente precisava entender o mercado. Não existia isso, né? Sim. Então a gente precisava entender o mercado, o que a gente conseguiria carregar, o que a gente não conseguiria. Então a gente começou por documentos, que eram coisas muito normais, né? Antigamente você pegava um documento de uma empresa, o outro assinar, às vezes fazer trabalho de cartório, fazer trabalho de correio. Então tudo isso a gente começou a captar. Até o dia que a gente começou a ver que a gente conseguia atender empresas maiores, começamos a atender uma chocolateria, que é uma das chocolaterias mais famosas de São Paulo, que chama Chocolate do Júlio. Começamos a atender Netshoes, Dafit, Magazine Luiza. Então, assim, quando começou a entrar aquela ideia de sustentabilidade, então foi um crescimento, assim, muito rápido. Eu aprendi muito, porque eu tinha, na época de 2009, ali eu tinha 21 anos. Então foi um desafio gigante, você sair de um estágio para ir direto a um diretor de empresa. Sim. Aprendi muito. E a gente ganhou um prêmio, né? A gente ganhou um prêmio internacional de melhor empresa de sustentabilidade. Eu não me lembro agora qual que era o setor que era exatamente, mas a gente ganhou o prêmio, a gente foi lá para Guatemala receber. Eu lembro que foi um sucesso mesmo. E a partir daí, né, você teve a experiência de São Paulo, depois você morou no Rio de Janeiro há algum tempo, Isso. depois em Sydney, depois em Los Angeles, e até acabar que você veio em Balneário Camboriú, Isso. agora Uberlândia com a sua família, São José do Rio Preto também. Uhum. Você faz mentoria pelo país, você atende clientes pelo país. Eu queria saber dessa tua experiência, quais
Quais as diferenças entre as culturas tão diferentes de um país para o outro, ou mesmo de uma região para outra? Se isso na mentoria também é modificado? Olha, na verdade a cultura, o que muda é o tipo de conteúdo que você vai fazer para cada um. Então a gente tem que estudar mais ou menos, por exemplo, o público de São Paulo, eles tendem a ser uma coisa mais, quer fazer branding, quer tentar colocar um padrão mais de qualidade, luxo e tudo mais. O Nordeste já usa um pouco mais do entretenimento, porque eles são muito daquela vibe de axé, da coisa e tudo mais, eles são bastante entretenimento. A parte do Sul, eles são extremamente mais fechados. Essa parte de cultura, assim, você vê um pouquinho de detalhes. Você não consegue ver muita coisa nos conteúdos hoje, até porque eles precisam atingir essas outras áreas, né? Sim. Mas você consegue ver que os influenciadores de determinadas marcas, você consegue ver que eles são mais regionais. Sim. Vai de tudo, né? Da Isso. estética, da música, de um pouco de tudo. E as diferenças com os outros países? Olha, aí tem uma diferença grande, porque na verdade, aqui no Brasil, por exemplo, diversidade é usada de uma forma que eu acho que é um pouco diferente do que acontece lá, né? Por exemplo, teve aí o desfile da Victoria's Secret que colocou uma mulher de 60 anos, tem uma mulher com peso mais acima, tem essa diversidade toda, né? E coloca todos esses poréns. Mas aqui no Brasil ainda falta um pouquinho de quebra de padrão. E também falta um pouco da identidade que você quer passar da tua empresa. Não adianta você colocar diversidade sem saber que posicionamento você quer fazer, senão vai ficar uma coisa nada a ver. Por isso que acontece que não tenha tanto. E muitas empresas também se posicionam dessa forma só para mostrar que está agindo politicamente correto, mas no entanto, No posicionamento, não é isso. não Né? Meio, às vezes fica até meio nítido isso. Né? Como que você vê o marketing daqui a um tempo, uns 10 anos, olha, eu acredito que, né, primeiramente, eu acho que não vai ser esses celulares que a gente tem na mão aí. Não sei como te falar exatamente, mas eu acredito que você vai tem muita coisa igual o Japão, por exemplo, que já tem nos metrôs, por exemplo, que você consegue fazer a sua compra de mercado com fotos que tem no metrô e o negócio já te entrega na tua casa. Essas mudanças bruscas, né, que a gente tem aqui nas últimas décadas, isso te assusta? Como que você vê? Ou você acha que é um benefício mesmo? Na verdade, a gente é adaptável, né? Acho que a gente tem que considerar que a gente é adaptável, mas falar para você que não assusta, porque a velocidade que, se você vê de 2007, que foi lançado um iPhone, por exemplo, para hoje, o tanto que já evoluiu, aquela tela que era, a câmera, de você transformar aquilo num processo de trabalho, de foto, de vídeo, que mais vai vir por aí, entendeu? Então, eu acredito que tem muita coisa que vai surpreender ainda. Bom, queria encerrar, queria que você desse uma dica de ouro para quem quer fazer a sua marca se destacar no mercado brasileiro ou mundo afora. Olha, o primeiro ponto que eu usaria seria entrar no mercado de influência, tá? O mercado de influência ele é extremamente vantajoso para você, da forma como eu falei antes, de você conseguir pegar uma pessoa que consiga dar um feedback, você começar pequeno, colocando informações ali, imagens dos seus produtos, do que você vende, e você depois conseguir, agora estou com um budget maior, consigo começar colocando influenciadores que sejam relevantes para a marca. Acredito que esse é o caminho. E a Pimbel, né, uma das empresas que eu tô agora, ela une essas duas informações. Então, se você conseguir colocar essas empresas dentro ali para você começar a trabalhar nesse mercado, eu acho que é o caminho. Sim. Então, por mais que haja tecnologia, o material humano sempre vai ser essencial. A gente só se adapta. Verdade. Muito obrigado, Rodrigo, pela entrevista. Se você quiser deixar alguma outra explicação, caso eu não tenha te perguntado sobre baixo, você gostaria de falar? Tá, não, posso falar. E para quem não conhece a Pimbel é uma empresa que conecta influenciadores e empresas. Então, onde você consegue estar criando uma campanha dentro da plataforma e os próprios influenciadores do Brasil inteiro, que hoje tem mais de 4.000 dentro da plataforma, ela se candidata na sua campanha. Então, a partir dali, você vai ter relatório de engajamento, você vai conseguir fazer vigência de quanto tempo você vai usar a imagem dela, toda a informação de relatório do que ela gerou, que tipo de produto que tem, às vezes a parte de envio de produto para ela já vai ter tudo relacionado lá dentro. Então, fica tudo mais fácil
esse trabalho de marketing para a empresa. É interessante. Eu nunca nem imaginei que isso existisse. Parabéns, a gente deixa o nosso canal super aberto aqui para você trazer sempre novidades Obrigado. esclarecedoras para a gente saber e para o nosso público também conhecer. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado.